Bom dia, vamos continuar com a segunda mesa. O Zé Feres. Tá. Estamos razoavelmente no horário e, inclusive, temos outro anúncio, outra pessoa que não pôde vir, a Ana, que estava aqui na mesa, não pôde comparecer, então isso dá ao Mariano um pouquinho mais de tempo para a exposição dele, o que é uma vantagem para todos nós. Mariano vai ter uns 20 minutos, vamos pedir ao Zé Feres para gastar não mais do que 3 a 5 nos seus comentários, de tal forma que a gente ainda tem algum tempo para ouvir os comentários, debates e, eventualmente, espero, elogios da audiência. Obrigado, Regis, obrigado a GV pelo convite. Eu vou desenvolver aqui algumas reflexões a partir do capítulo que eu fiz em coautoria com a professora Ana Lúcia e com o professor Maurício, que tem por título Recursos Naturais e Desenvolvimento Econômico. Da direita passa para frente. Tá. Inicialmente, eu tinha dividido a apresentação com um dos coautores, com a Ana Lúcia. Ela faria a síntese do capítulo e eu desenvolveria depois, a partir do capítulo, algumas ideias. Eu não vou fazer a síntese do capítulo, vou aproveitar a oportunidade para desenvolver minhas ideias com um pouco mais de detalhe, né? Mas o capítulo, eu diria que na sua essência, ele chega a uma conclusão que já foi aqui antecipada na apresentação do Regis no início do seminário, reiterada depois pelo Cláudio, não é? Não há uma relação direta, única, pelo menos não aparece na literatura, que permita dizer se recursos naturais são um obstáculo ou digamos, um elemento necessário para o desenvolvimento, né? O capítulo faz uma exploração de uma literatura bastante extensa, não somente literatura econômica, mas também sobre aspectos institucionais, aspectos sociais, né? Apontando que existem evidências nas duas direções. Às vezes os recursos naturais efetivamente podem se transformar num obstáculo, mas não é necessário, e eventualmente também é possível, a partir da literatura, encontrar evidências do contrário. Há desenvolvimento com escassez de recursos naturais. Dito isto, né, eu queria explorar aqui um pouco uma visão mais micro, né, do problema da relação entre recursos naturais e desenvolvimento econômico. Partindo da seguinte premissa. Há várias coisas a dizer em favor da diversificação da estrutura econômica, tanto no caso das estruturas econômicas agregadas de países, né, quanto do ponto de vista das vantagens, da necessidade, da conveniência, da diversificação dos negócios, quando se pensa microeconomicamente numa determinada empresa. Tá? Talvez o argumento mais fácil de fazer nessa linha seja o tradicional. A diversificação, seja dos negócios de uma empresa, seja de portfólio, no caso das finanças, seja de uma estrutura econômica, de uma estrutura produtiva de um país, né, é boa na medida, em tanto e quanto permita reduzir a vulnerabilidade. Né? Reduzir o grau de exposição ao único negócio, ao único ativo, a uma única indústria, em princípio parece razoável, parece positivo. Né? Reduzir a vulnerabilidade estática num determinado momento, mas também reduzir a vulnerabilidade pensando ao longo do tempo, dinamicamente. No mundo dos negócios, numa economia mundial em evolução, é preciso ser capaz de evoluir na mesma atividade, evoluir na mesma linha de negócios, mas também evoluir para outras oportunidades novas. Enfim,
Se eu conseguir convencer vocês, nem que seja parcialmente, de que a diversificação é uma questão, em princípio, positiva, seja para os indivíduos, para as empresas, seja para os países, acho que podemos avançar. E de que maneira? Em primeiro lugar, olhando para as transformações da economia mundial, do mundo dos negócios, nos últimos 30, 40 anos, do que se chamava, agora saiu um pouco de moda, não? Globalização. Mas o que foi? Foi uma profunda transformação da economia mundial e do mundo dos negócios, né? Com várias dimensões. Uma mudança na divisão internacional do trabalho, a Ásia passa a ser a grande matriz industrial do mundo, né? Uma internacionalização da produção, é o que se conhece popularmente como o surgimento das cadeias globais de valor, né? Isto movido pelo surgimento de novos mercados, centenas de milhões se incorporam ao mundo do mercado, basicamente a urbanização da Ásia, né? Uma enorme e rápida concentração dos mercados, com aumento dos obstáculos à entrada, em alguns casos, né, das indústrias mais consolidadas, né? Uma concentração enorme, empresas globais que ocupam espaços enormes do mercado mundial, né? E isto, em tese, né, obriga os países que procuram uma via de desenvolvimento a reavaliar suas estratégias, né? Eu diria, se há uma marca de todo este processo relevante para a nossa discussão aqui, é a seguinte: o mundo dos negócios e a economia, a estrutura econômica, do ponto de vista produtivo do mundo, 40 anos depois, se caracteriza por uma acentuada especialização. Uma acentuada especialização. Todos nós, economistas, sabemos das vantagens da especialização. Uma boa parte da teoria do comércio, desde Ricardo para cá, se baseia na ideia de que a especialização é boa. E eu não vou contestar essa ideia, porque a especialização é boa. O que eu tento defender aqui é que talvez um certo grau de diversificação também seja, no mínimo, prudente. Tanto no caso das empresas, como eu disse no início, como no caso dos países. Agora, diversificar, né, num mundo altamente especializado, no mundo dos negócios e numa economia internacional altamente especializada, onde cada um tenta fazer melhor o que já faz melhor do que os outros, nem que seja em termos relativos, não é simples. Nós estamos falando de mudanças muito profundas na estrutura da economia mundial e muito rápidas. Vou ilustrar essa ideia da profundidade com um gráfico de um estudo da OCDE que tenta capturar a evolução do comércio de produtos intermediários. Tenta retratar o surgimento das cadeias de valor, as cadeias globais de valor. Isto é a estrutura do comércio de intermediários industriais em 1995, quando o processo que eu acabei de descrever, de globalização, só por usar um atalho, né, estava ainda começando. A China estava se assomando à economia global. Não é? Vejam que os fluxos mais intensos de comércio intraindustrial de intermediários ocorriam em volta da Alemanha, Europa. Não é? Alguma coisa também entre a periferia asiática e o que na época era o centro da economia asiática, que era o Japão. Esta é a época em que se começava a perceber a direção das mudanças. Vejamos 10 anos depois. Somente 10 anos depois. É o mesmo retrato. Vejam o surgimento de estruturas relativamente autônomas de comércio de intermediários na indústria, né? Permanência europeia, mas surge uma nova na Ásia, que tem como novo polo aglutinador a China e não mais o Japão, mas também vejam a emergência da periferia asiática do Sudeste da Ásia como fornecedora da Ásia, da China. Então, são mudanças muito profundas, né? E o segredo de uma boa parte desta mudança é a especialização.
Empresas se especializando em segmentos das cadeias produtivas, outras se especializando na produção de intermediários, e a enorme explosão do comércio mundial, sob um regime muito mais aberto do regime que existia no pós-guerra, permite isto, estimula isto. Então, é claro que, de 2005 para cá, muitas coisas aconteceram e estão acontecendo na economia mundial, e uma boa parte dessa estrutura, né, pode vir a ser revista. Revista em função, basicamente, de estratégias, reavaliação de estratégias das próprias empresas, procurando segurança, né, como também das próprias estratégias dos governos. Então, de 2005 para cá, de 2008 para cá, cada vez mais se fala nos Estados Unidos de recuperar uma parte da atividade manufatureira perdida, com base na excelência que eles têm na inovação. Né? Depois do desastre natural, também natural, de aquele reator no Japão, que depois do terremoto teve aquela grande crise, né? Muitas empresas no mundo que dependiam de componentes produzidos do Japão decidiram que precisavam ter, se não uma reversão da sua estratégia de especialização, pelo menos procurar fornecedores em algum outro lugar do mundo, para não depender de fornecedores exclusivos como eles tinham antes no Japão. Uma parte da produção de automóveis nos Estados Unidos se paralisou. Então, há tanto novas visões nas empresas como novas visões do governo que talvez nos façam descobrir daqui a 10 anos mudanças nesse quadro que era o quadro vigente em 2005. Tá? Neste processo de transformações ainda ocorrendo, né? Quais são os condicionantes para as estratégias de inserção, de desenvolvimento dos países ricos em recursos naturais? Né? Bom, nós tivemos, né, como já foi dito aqui de manhã, um ciclo, um super ciclo de preços de commodities, né, alimentado em parte por essa expansão das fronteiras da economia mundial, né, com a incorporação da Ásia, com reflexos em todos os tipos de commodities, alimentos, energia, minério. Né. Houve também, paralelamente, isto não é novo, isto ocorre em todos os ciclos de commodities, um aumento da oferta, porque quando o preço é atraente, né, todo mundo que tem chance se qualifica como fornecedor. Isto não tem um efeito imediato, alguns desses recursos, né, não estão imediatamente acessíveis, exigem investimento, exigem pesquisa, mas há uma tendência à resposta também da oferta, só faltava não ter, né, com mudanças de preços relativos tão significativas. Mas existe também a instabilidade, a volatilidade dos preços, que já foi mencionada aqui, pelo menos no curto prazo, independentemente de tendências seculares de aumento ou de queda do preço dos recursos naturais. Né? É independente também do que acontece com os preços dos outros bens, dos industrializados, porque a evolução dos termos de troca depende da evolução dos dois. Então, voltando ao meu ponto inicial, se é conveniente, se é prudente procurar algum grau de diversificação no mundo dos negócios, né? Como é que esta abundância de recursos naturais, esta riqueza de recursos naturais pode nos conduzir nessa direção? Veja, a tendência natural, talvez inevitável, é que nos conduza na direção da especialização. E acho que não preciso explicar por quê. A pergunta mais difícil de responder é que oportunidades há na abundância de recursos naturais para promover, para alavancar algum grau de diversificação. E tem aqui uma descrição muito simples e tradicional, né? Em primeiro lugar, em países em desenvolvimento, um relaxamento, nem que seja relativo da restrição externa, né, é bom. Permite crescer, e crescer, eventualmente, antes de bater no teto da restrição externa, o próprio crescimento pode alimentar algum grau de diversificação. Né?
existem outras oportunidades associadas à própria natureza do negócio, da exploração dos recursos naturais. É possível pensar numa integração vertical. Talvez seja possível, a partir da acumulação de recursos, promover uma diversificação horizontal. E qualquer uma das duas pode ser facilitada por uma expansão do volume de negócio das empresas, ou do próprio crescimento econômico, como eu já disse. Né? Você pode, contando com empresas de maior escala, como nós temos no Brasil, as empresas nacionais que se tornaram globais, são tipicamente empresas cujo core business está na exploração da abundância de recursos naturais, como a Vale. Uma vez que essas empresas alcançam uma escala, atingem uma escala global, ou maior do que tinha, talvez seja mais razoável, mais factível pensar, pelo menos pensar na diversificação. Essas empresas crescendo também aprendem a planejar e gerir projetos em grande escala. Isso que parece uma trivialidade, não é. O aprendizado necessário para conduzir negócios em escala global não é uma coisa trivial. Existem N trabalhos, mais na área da administração, é verdade, inclusive da GV, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, nessa linha, analisando os casos de sucesso das empresas brasileiras que se tornaram globais. Não é? Da mesma forma, sistemas complexos, não apenas de exploração de recursos naturais, mas também de logística, de informação. Não é? São ativos que apenas estas empresas desenvolvem. Não é? E também, obviamente, aliás, o Instituto Vale é um bom exemplo de articulação entre a acumulação de ativos de conhecimento e a acumulação de ativos de outros tipos. Mas vejam bem, primeira consideração, né? Há commodities e commodities. Já foi dito aqui na descrição do Roberto sobre as várias maneiras de abordar o problema da tendência secular dos preços. Né? Trouxe aqui um trabalho bastante conhecido do Ferrox e Kaplinsky, de 2011, né? Onde eles fazem uma tipologia que, por sinal, é bastante convencional. Soft commodities, hard commodities e as de energia. Né? Algumas são insumos industriais, outros são bens de consumo final. Né? A variedade e a diversidade é enorme, enorme. E, da mesma forma, são as oportunidades para a expansão dos negócios e de diversificação que existem em cada caso. Então, falar em commodities não permite ir muito além de algumas afirmações muito gerais. Se nós estamos pensando em diversificação, principalmente dos negócios de uma empresa, precisamos avançar num detalhamento muito maior para saber do que a gente está falando. O tema dos encadeamentos, né? Talvez o grande facilitador das oportunidades, dos negócios de diversificação, sejam os encadeamentos que existem entre os vários ambientes de negócio. Né? E existe uma literatura sobre isso existe uma literatura bastante rica, né? Desde as origens da discussão do desenvolvimento econômico. Hirschman, um clássico, né? Além dos tradicionais encadeamentos de renda, né, os keynesianos, né, e os outros, os tecnológicos e produtivos, né, falavam nos encadeamentos possíveis através da expansão da disponibilidade de recursos fiscais. Né? Num estudo bastante interessante do Kaplan, Kaplinsky e Morris sobre cadeias globais de valor, também há uma descrição não apenas dos encadeamentos, mas também dos fatores que condicionam que esses encadeamentos possam se tornar acessíveis às empresas ou aos países. Então, a complexidade, a intensidade tecnológica, as características do processo de produção e as características da apropriação de renda. Como e quem captura o valor é essencial, porque é ali que se acumulam os recursos disponíveis para fazer frente aos investimentos que a diversificação exige. Veja, numa descrição bastante simples de um trabalho da Carlota Pérez, não é? Focada no caso dos países em desenvolvimento ricos em recursos naturais, né? A questão dos encadeamentos é apresentada de outra maneira, não a partir dos encadeamentos produtivos, tecnológicos, a partir dos atores. E numa economia aberta, né, como a nossa,
em graus maiores ou menores, dependendo da variável, né? E uma economia muito internacionalizada como a nossa, os encadeamentos entre atores também são uma dimensão importante, não é? Porque a partir do negócio fundamental da... Oi, fiz alguma coisa errada, não? Aí. A partir do negócio importante, que é a exploração dos recursos naturais, você tem, além das empresas, como por exemplo a Vale, que tem essa função, tem esse negócio como seu principal negócio, você tem os fornecedores no país. E você ainda tem os fornecedores externos. Todos eles são os que, de maneira conjunta ou não, podem explorar as oportunidades de diversificação. Veja, falar em diversificação, quer que seja no caso das empresas, quer que seja no caso dos países, envolve muito mais do que os encadeamentos produtivos diretos e os encadeamentos tecnológicos diretos, né? Se você pensa numa dimensão negócios, né, o quadro é mais complexo. Esse gráfico do mesmo trabalho da Carlota Pérez, né, coloca as empresas produtoras de commodities, e é uma categoria muito agregada, dentro da qual existem muitas coisas diferentes, como eu já disse, né? Perante duas estratégias possíveis de diversificação. Uma seria a de agregação e captura de valor através de incorporação de fatores que, via tecnologia, via marca, via patente, né, confiram a seu produto algum grau de diferenciação em relação aos outros. Então, isto pode estar ou não associado a uma verticalização produtiva. Mas esta é uma estratégia possível. Uma outra estratégia, né, consiste na diferenciação do produto, muito mais em função do empacotamento do produto, com alguma diferenciação nos serviços que são associados a este produto. Então, custo de logística é importante, velocidade, estou encerrando, velocidade de entrega, etc, etc, né? Se vocês tiverem oportunidade de ver esse trabalho da Carlota, e está listado na bibliografia do capítulo, vocês vão encontrar que essas não são estratégias ideais imaginárias. É possível associar a nomes de empresas e a produtos bastante específicos e muito populares. Então, as oportunidades de diversificação são vastas, são complexas, né? Que as empresas sejam capazes ou não de explorá-las, né, certamente condiciona a possibilidade de diversificação dos seus negócios. Do ponto de vista dos países, as oportunidades de diversificação da estrutura produtiva dependem de que os atores privados, as empresas privadas, percebam essas oportunidades como atraentes, rentáveis. Isto não é uma coisa que os Estados possam obrigar as empresas a fazer em prol da diversificação da estrutura produtiva. Podem induzir. Como? Voltando um pouco a uma questão que o Armando colocou hoje de manhã, qual é a política? O que a gente aprende? Talvez, além de procurar determinar, identificar as condições gerais, como o Cláudio fez, há condições gerais importantes, macro, a educação, a infraestrutura, etc, etc, e além de identificar a política macro mais adequada, talvez seja preciso encontrar a maneira de alinhar os incentivos, né, que a política pode dar em nível micro, com os objetivos de crescimento e diversificação do negócio das empresas. Alinhando as duas coisas, eu acho que há um caminho para que a disponibilidade de recursos naturais e a disponibilidade de empresas globais que trabalham com esse tipo de recursos se materializem numa diversificação, não apenas dos negócios das empresas, mas também da estrutura produtiva do país. Muito obrigado. Obrigado, Mariano. Comentário José Férez, do IPEA. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite da IPGE e do IBRE para ser o debatedor dessa mesa. Parabenizar o Mariano
né, pelo capítulo que eu li, com muito interesse. Os meus comentários, eu fiz alguns slides que são mais específicos sobre o capítulo, né, apesar do Mariano ter saído um pouco da estrutura do capítulo. Então, vou começar falando rapidamente, né, um resumo e uma visão geral do capítulo, né, desse primeiro capítulo do livro, tá, que é sobre recursos naturais e desenvolvimento econômico. E depois eu vou comentar um pouco questões mais específicas de encadeamento, né, que eu acho importante, que o Mariano falou na apresentação dele. Bom, a questão básica desse capítulo, né, quer dizer, um capítulo mais da revisão de literatura teórica e empírica, né, da questão de recursos naturais de desenvolvimento, se existe alguma evidência na literatura que mostre que a questão, né, do baixo crescimento é intrínseco, né, à economia de abundância de recursos naturais. Tá? E a resposta, que como já foi um pouco falado aqui, é que não existe, né, quer dizer, nenhum argumento teórico, tá, nem na literatura teórica, nem na literatura empírica, né, que mostre que, né, exista de fato uma maldição intrínseca, né, a um país que seja rico em recursos naturais. Né? Esse é um debate que vem muito tempo, né? Ele já começou desde Adam Smith, né? Já faz as primeiras considerações, as preocupações, né, sobre uma economia baseada em recursos naturais, né? E tinha já uma visão de que uma economia baseada em recursos naturais, né, poderia ter uma baixa produtividade, seria menos produtiva, né, e que uma economia baseada na indústria, né, então já havia né, esse crescimento baseado em recursos naturais como um crescimento que seria a longo prazo, seria uma trajetória não desejável para as economias. Tá? Isso, né, quer dizer, na verdade, não né, quer dizer, não se revelou, né, quando a gente olha um pouco para, seja os dispositivos de produção, né, a produtividade total dos fatores, né, parece não ser uma coisa que é uma preocupação, que consiga suporte na evidência empírica, né? E a mesma coisa também, né, se a gente olha, por exemplo, para o agronegócio brasileiro, né, o agronegócio brasileiro não parece ser um setor que seja, né, quer dizer, um setor estagnado, muito pelo contrário, ele é altamente intensivo em inovação, intensivo em conhecimento e, até como mostra um capítulo do livro um pouco depois, acho que é o capítulo 3, né, mostra que de fato foi um setor que conseguiu encadear, né, quer dizer, seja com segmentos ajusantes ou montantes, né, dessa atividade, né, conseguiram então realmente transformar um setor altamente inovador. Tá? Essa questão então, né, quer dizer que os recursos naturais, né, estariam associados à baixa acumulação de capital humano e físico, né, quer dizer, gerando um baixo crescimento econômico spillover, né, quer dizer, na verdade, que se a gente olha para as estimativas do crescimento de produtividade total dos fatores, aí é um só dos papers que faz isso, tá, do Martin e do Mitra de 2001, tá, ele faz, né, estimativas, né, para o setor de agrícola e para o setor de manufatura, tá, para diversos, mais de 50 países, daí ele agrega então entre países, né, em desenvolvimento de baixa renda, média renda e os países desenvolvidos. Tá? E, né, ele considera diversos tipos de estruturas de tecnologia na estimativa dele, tá, e que a gente olha, tá, que para qualquer desses grupo de países, tá, é um resultado bastante robusto, né, independente do tipo de tecnologia que se que se estima, tá, o que a gente sempre tem, tá, é que a produtividade total dos fatores na agricultura, né, seja nos países, né, de desenvolvimento de baixa renda, seja nos países em desenvolvimento de renda média ou nos países desenvolvidos, tá, quer dizer, a produtividade total dos fatores é superior, tá, na agricultura do que nos países manufatureiros. Tá? Aqui no Brasil também, quer dizer, né, as estimativas de produtividade total dos fatores mostram que o setor agrícola ele também bastante alto. Tá? Então você não teria aí, quer dizer, né, algum tipo de justificativa para achar, né, que você tem uma especialização, né, ou você ter realmente, né, um crescimento baseado, né, derivado pelo setor de recursos naturais da economia, né, que poderia trazer algum tipo de prejuízo de longo prazo. Tá? A mesma coisa se observa na mineração, né? Então, quer dizer, então esse é um argumento, tá? Quer dizer, que em princípio, né, quer dizer, não seria um argumento teórico, né, que seria muito sustentável, tá? A mesma coisa, quer dizer, a questão, né, da deterioração de termos de troca, que já foi também tocada aqui em outras apresentações. De fato, quer dizer, eu tendo a concordar um pouco mais com o professor Castelo Branco, quer dizer, né, e também como está no próprio artigo do Mariano, tá? Não tem uma evidência empírica muito contundente, né, de que você tem uma trajetória de longo prazo de queda de preço de commodities.
Tá? Então, esse também não seria uma outra explicação teórica. Né? Bom, do ponto de vista de desequilíbrios macroeconômicos, né, decorrentes desses superciclos e elevação de preços de commodities também, né, quer dizer, a gente já vê que tem vários países, né, quer dizer, que conseguem lidar bem, né, com esses desequilíbrios, conseguem desenvolver políticas macroeconômicas que conseguem, né, de alguma maneira minimizar esses efeitos, né, e como até o Regis colocou aqui, quer dizer, hoje em dia eu acho que a Holanda não sofre de doença holandesa, quer dizer, né? Então mostrando, né, quer dizer, que de fato, quer dizer, existem mecanismos, né, macroeconômicos que conseguem corrigir esses desequilíbrios, tá? Então, basicamente, quer dizer, basicamente, né, quer dizer, né, quer dizer, o que conta, né, como já, né, o Cláudio também já colocou aqui na apresentação dele, que o que conta realmente parece ser, né, quer dizer, a questão de instituições, né, e educação, né, quer dizer, na verdade, né, quer dizer, se a gente olha para a América Latina, a gente até poderia, né, quer dizer, ver alguma evidência, né, quer dizer, de maldição dos recursos naturais, porque quem tem realmente, né, abundância de recursos naturais sem, né, quer dizer, né, um crescimento significativo, tá? Mas isso, né, quer dizer, na verdade, né, quer dizer, tem muito mais a ver, né, quer dizer, com essa falta, né, de encadeamento, né, que o Mariano fala um pouco aqui, quer dizer, nessa falta da capacidade, né, quer dizer, dos países, né, de fato, né, quer dizer, de usar, né, isso para promover, né, a emergência de segmentos inovadores, seja montante ou ajustante das cadeias, né, do setor âncora, seja na mineração, né, quer dizer, ou em outros setores, né? Então isso tem a ver, né, quer dizer, com baixo investimento em capital humano, em infraestrutura de pesquisa, né, como o Cláudio já falou bastante aqui, né? E também, né, quer dizer, um certo isolacionismo, né, quer dizer, de protecionismo, né, que o nosso país sofreu, né, muito, né, seja historicamente, né, quer dizer, desde a época colonial, né, que não podia ser né, com a questão do isolacionismo, né, e a falta, né, quer dizer, realmente uma infraestrutura de produção. Depois, né, quer dizer, com a questão toda também da política de substituição de exportações, né, não só acabou aumentando esse isolacionismo, como também reduzindo, né, quer dizer, acabando um pouco por solapar, né, o crescimento da base do setor primário da economia. Tá? E só queria finalizar aqui, tá, para mostrar umas regressões econométricas, para mostrar como é que de fato, né, parece estar muito mais ligado, né, à questão de instituições e educação. Tá? Aqui são duas regressões de crescimento, tá? Não sei se eu tenho aqui um apontador. São com duas bases de crescimento, tá? São duas regressões, uma com base nos dados do Madison, outra com base dos dados do Sachs e do Warner, né, que foi um dos primeiros trabalhos aí que voltou a levantar, né, a tese de maldição de recursos naturais. Então vou focar um pouco aqui nas regressões do Sachs e Warner, tá? Quer dizer, quando a gente não coloca fatores, tá, ligados à instituição, digamos assim, mais institucionais, como estoque de conhecimento, né, abertura comercial, que está aqui nessa coluna, observa, quer dizer, que tem duas coisas interessantes, né? Primeiro, está aqui que a medida, né, quer dizer, de dependência de recursos naturais, tá, que seria a exportação primária de recursos naturais por trabalhador, tá, ela tem um impacto negativo e significativo, né, sobre a taxa de crescimento. E o Madame para a América Latina também, tá, tem um impacto negativo e significativo. Tá? Então, falando o seguinte, olha, então isso aqui é alguma evidência, né, de que seria maldição de recursos naturais e que, né, a América Latina também, né, que teria um crescimento abaixo. Mas quando a gente coloca, né, aqui está nessa segunda coluna, quando a gente coloca, né, algumas variáveis, né, que controlam para esses fatores institucionais, a gente pode observar, tá, que de fato, né, você tem, né, quer dizer, você perde essa evidência, né, estatística de maldição dos recursos naturais, porque a gente vê aqui, né, que a dependência, tá, quer dizer, né, de exportações de recursos naturais, quer dizer, deixa de ser significativa, assim também tá como a DAME, né, quer dizer, da América Latina, ela deixa de ser significativa, mostrando que não tem nada, assim, em princípio não tem nada muito intrínseco à América Latina, tem muito mais a ver com a nossa incapacidade, né, quer dizer, de ter essa, né, quer dizer, esse encadeamento, né, que o Mariano falou, quer dizer, a questão de conseguir, né, quer dizer, agregar valor, né, a partir, então, né, quer dizer, da nossa base de produção, né, do setor de recursos naturais. Tá? Então é basicamente isso aí que eu queria deixar de mensagem, só resumindo um pouco, tá, o que está no capítulo, e parabenizar aí o Mariano pelo texto. Obrigado, Zé Félix. Nós estamos com o tempo um pouquinho estourado e duas perguntas e encerramos, tá? O Rubens, depois o Edmar, e encerramos, que ainda vai ter duas sessões à frente. Só uma pergunta bem direta para o Mariano, que estudou muito isso. Existe no Brasil essa proposta de um economista colega da academia de taxar as exportações dos bens que teriam abundância, onde haveria abundância de recursos,
para com isso financiar, já foi uma série de coisas, como já foi mencionado aqui. Eu procurei na literatura casos bem-sucedidos e procurei na literatura modelos por trás desta proposta. Não os achei. Eu gostaria de ter a sua contribuição e também do público para saber se alguém conhece, e aí não é uma provocação minha no sentido de que não dê certo, mas simplesmente gostaria de conhecer estudos de casos bem-sucedidos ou modelos teóricos dessa proposta. Edmar, por favor. Eu primeiro queria fazer duas coisas. Primeiro, cumprimentar o Mariano. Gostei muito da sua apresentação, acho muito elucidativa dessa questão da especialização, que obviamente se beneficia de economias de escala, que a gente sabe que é essencial, versus a especialização, que é fundamental, versus a diversificação, que é fundamental para enfrentar a volatilidade, né? São duas dimensões aí do processo de crescimento que a gente precisa levar em conta, né? Mas o meu comentário era mais sobre o do... Você podia pôr a regressão de novo? É a última apresentação. Sobre a regressão do Maloney. Uhum. Que isso aqui... porque eu fiz um artigo sobre esse assunto junto com o Fischl. Sim. E tive a ocasião também de rever esse texto do Maloney. E aí há um truque de economista, né, que a gente não observa direito, porque o Sachs e o Werner, quando eles definem abundância de recursos naturais, a variável que eles utilizam é a exportação de recursos naturais em relação ao PIB. Né? O Maloney, muito sabiamente, mudou a variável, não, em vez de ser exportação de recursos naturais por unidade de PIB, ele mudou lá que é a exportação de recursos naturais por unidade de trabalhador. Não? Se você fizer uma continha, não? Exportação por trabalhador é igual a exportação por PIB multiplicado por PIB por trabalhador. Não? Ou seja, em comparação com a variável do Werner, do Sachs, perdão, essa variável do Maloney, ela tem um bias para favorecer países que têm uma renda per capita maior. Ou seja, nesse sentido, eu creio que, apesar de todo o esforço e reconhecer o trabalho do Maloney, eu acho que ele não invalida o trabalho do Sachs, né? Enquanto nós não decidirmos aqui, né, qual que é a variável realmente relevante para definir abundância de recursos naturais. É sobre isso que eu queria que você comentasse, né? É exportação de recursos naturais sobre PIB, que é uma variável de fluxo, né? Ou é exportação de recursos naturais por trabalhador que mistura fluxo com estoque. Roberto, Cláudio, depois eu vou encerrar as perguntas, tá? Para não ter os comentários da mesa. Só adicionando aqui as perguntas dos dois. Primeiro, a do Rubens, a evidência que você tem é que a Argentina é a campeã disparada em uso de impostos de exportação sobre recursos naturais. Os resultados são fáceis de concluir. E no caso do trabalho do Sachs and Werner e a apresentação e o trabalho do Maloney, que compara os dois, tem um problema também, que é a questão da endogeneidade da medida que representa que seria uma proxy por abundância de recursos naturais. Quer dizer, o fato de um país exportar mais recursos naturais reflete políticas que resultaram nisso. Você não está tratando de uma coisa exógena, de uma variável exógena, e sim de uma variável endógena, que é resultante de políticas econômicas que fizeram o país se especializar. Por exemplo, os Estados Unidos é um país abundante em recursos naturais, mas ele não é especializado em recursos naturais, nunca foi, sempre teve uma economia diversificada. Então, a diferença, tem um problema aí de endogeneidade. Cláudio.
tentar ser breve também, de novo, voltando mas é um gráfico anterior, quando você mostra, quer dizer, na verdade esse Martin e Mitra, né, eles estão mostrando que sistematicamente a produtividade fatorial total, né, da agricultura é superior à manufatura. Eu acho que tem um viés aí, se me permite, porque se você olha o período específico, eu acho que isso é um pouco dependente do período. E ele está pegando 67, 92, que é exatamente o momento da Revolução Verde, digamos assim, que começou, como você se lembra, no início da década de 60, teve uma transformação enorme, começando com a Índia, o arroz nas Filipinas, etc. Eu desconfio, não conheço, mas se nós olhássemos um período anterior, os 40 anos anteriores, nós iríamos ver o oposto, na realidade. Iríamos ver uma estagnação na produtividade agrícola e um amplo ganho na produtividade da indústria. Enfim, então por isso que, de novo, já que a gente está falando em vieses, tá, eu acho que me parece que esse é um viés desses resultados. Bom, obrigado. Eu vou contradizer uma orientação que eu me dei anteriormente, que era não dar a palavra a mais ninguém, porque tem uma pessoa querendo fazer um comentário, uma pergunta lá atrás. E o interessante dessa mesa é que tem algo que as perguntas, os comentários são endereçados não só ao apresentador, mas também ao comentarista. E isso me permite abrir essa exceção. João Furtado, eu vou participar da próxima mesa e eu não resisto a fazer uma pergunta, que é um comentário. Régio, você me desculpe, vai ser um pouquinho mais longo. Eu achei este seminário extremamente interessante porque duas tradições acadêmicas brasileiras que costumam dialogar pouco pareciam estar se encaminhando para um diálogo. E depois do Mariano fazer uma apresentação que eu considerei que tem concessões importantes dos desenvolvimentistas em favor de uma estratégia, chamemos assim, mais moderna, todas as perguntas do debate foram para o debatedor e não para o Mariano. Quer dizer, cadê o diálogo? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que eu estava esperando que discutissem com relação ao Mariano a estratégia que ele está propondo, que é uma importantíssima concessão dos desenvolvimentistas, vamos chamar assim, mais duros, chamemos assim da Unicamp, em favor de uma estratégia que abandona a hiperdiversificação do passado em favor de escolher vetores e, a partir deles, criar uma nova diversificação. Essa é a tese que ele apresentou e que eu não vi discutida. Então, eu queria manifestar minha frustração por este diálogo abortado precocemente. Bom, estão encerrados os comentários e perguntas, em definitivo. Mesmo porque o João vai falar em seguida na mesa que segue. Eu vou pedir ao Zé Feres que termine, faça os comentários muito breves, e aí o Mariano pode reafirmar alguns dos pontos que o João Furtado pediu que ele reafirmasse. Bom, eu vou ser o mais breve possível, que começar na ordem. Bom, a primeira coisa, a questão de, quer dizer, como medir, quer dizer, a variável, quer dizer, relevante para, na regressão. Tá, realmente tem uma polêmica muito grande sobre qual a melhor variável para você conseguir medir dotação de recursos naturais, Quer dizer, o próprio Sachs e Warner, aquela regressão do primeiro paper deles, por exemplo, eles levam em consideração nas exportações por PIB, eles estavam levando, por exemplo, em questão, eles não levam em conta, quer dizer, são aqueles países que importam recursos, quer dizer, naturais para depois exportar, tipo Singapura e outros, quer dizer, que na verdade, quando você tira esses países, por exemplo, você perde a significância da regressão, tá? Então, quer dizer, a grande questão realmente é que, quer dizer, não tem ainda, quer dizer, um certo consenso sobre qual variável, quer dizer, consegue de fato medir, quer dizer, a parte da dotação dos recursos naturais de um país, qual que seria a melhor métrica. O Maloney, quer dizer, ele tem no texto dele, desse texto de 2008, ele tem lá ele tenta fazer até uma formalização teórica para defender, essa medida dele, tá falando que é a melhor maneira de conseguir captar todos os efeitos ligados à doença holandesa, ele faz até lá uma formalização, quer dizer,
convincente ou não, realmente tem um pouco essa inconsistência de você ter, né, variável de fluxo e estoque ao mesmo tempo sendo medida. Mas realmente, assim, a verdade é que não tem ainda, tá, não tem um consenso sobre qual a melhor variável para fazer isso, porque nem a do Sachs e Warner também, né, quer dizer, é convincente, né. Problema de endogeneidade, né, eu acho que os modelos de regressão empírica, né, quer dizer, de crescimento, né, esses macroeconométricos são sempre complicados, né, quer dizer, o próprio, mais uma vez, o Sachs e Warner, né, que quando se faz um modelo em dados de painel controlando um prefeito fixo, também perde-se, né, perde a significância dos resultados, tem várias variáveis omitidas, quer dizer, é uma literatura realmente que tem muito que avançar na parte empírica e realmente essa questão desde, né, quer dizer, a métrica para você realmente conseguir medir, né, a questão da dotação de recursos naturais até, né, a questão da endogeneidade, tá? Isso realmente é uma coisa que, né, ainda está, né, quer dizer, ainda por trás dessa literatura. Por fim, produtividade total de fatores, quer dizer, concordo, né, quer dizer, que pega-se a parte da Revolução Verde, né, que certamente aí é uma época de alto crescimento tecnológico e grande produtividade na agricultura. Tá, mas, digamos assim, nesse período mais recente, tá, quer dizer, eu não vi nenhum cross-country, nenhuma análise assim, né, com tantos países num período recente, tá, mas, de qualquer maneira, a impressão que dá, apenas assim, vendo algumas estimativas por país, né, quer dizer, que a produtividade total dos fatores na agricultura continua alta, né, quer dizer, e no Brasil, principalmente no Brasil, né, quer dizer, tá, e os trabalhos do GASC, lá do Ministério da Agricultura, tá, então, quer dizer, eu acho que, pelo menos assim, continua-se alto, mesmo que lá atrás não seja, quer dizer, eu acho que ainda tem um pouco isso no período recente, tá. Parar. O Mariano vai fazer uma apreciação muito breve. Bom, obrigado a todos pelos comentários aqui do debatedor, da plateia. 3 coisas bem pontuais. Eu acho que parte da confusão sobre se os recursos naturais são ou não são e das frustrações das sucessivas tentativas de estimar econometricamente o problema está na leitura um pouco maniqueísta das coisas. Uma boa parte do aumento da produtividade da agricultura é produto da tecnificação, se você quiser, da industrialização da produção agrícola. Então, nem sempre a gente consegue captar na comparação o que a gente está procurando, né? Nas evidências que a gente está procurando. Segundo lugar, né? Por que eu acho que é importante ter essa perspectiva micro, né? Não sei se é uma concessão, se for uma concessão, é a realidade, né? Porque, veja, não basta dizer nós temos um déficit de institucional, embora seja verdadeiro, tá? Eu acredito na coevolução de instituições de estrutura produtiva, de instituições públicas e privadas, elas coevoluem, obviamente com alguns graus de assincronia, algumas coisas vão na frente, outras ficam para trás, mas não pode ser exagerada, porque se for exagerada, né, então quem não evolui é o país. Então, estou olhando aqui para a evolução da estrutura produtiva, e óbvio que ela se move em função do alinhamento de incentivos públicos e privados, né? Toda a literatura sobre encadeamentos, extremamente relevante, né, ela se torna puramente teórica se esses encadeamentos objetivos não forem subjetivamente identificados pelas empresas como oportunidades de negócio. E as oportunidades de negócios, elas se geram também em função de políticas e de incentivos das políticas públicas. Então, só para concluir, sobre a questão da tributação da exportação de commodities. Certamente a Argentina é campeão. Foi várias vezes ao longo da sua história, né? Mas é impossível entender como e por que você faz isso sem olhar para outras variáveis macroeconômicas relevantes. A Argentina tributa a exportação de commodities com uma taxa de câmbio que gera um sobrepreço, um sobrelucro extraordinário, né? Não dá para fazer isso se você está com uma taxa de câmbio apreciada. Quando você tem uma taxa de câmbio apreciada, você está transferindo para o exterior e não para o produtor local uma parte desse sobrelucro. Você vai tributar o quê? Se você fizer isso, você destrói a rentabilidade do setor exportador, é um tiro no pé. Então, eu confesso que não tenho procurado recentemente a literatura teórica sobre isso, mas tenho certeza que o caso argentino tem sido exaustivamente estudado pelos argentinos e também por economistas no exterior. Eu lembro do trabalho clássico do Díaz Alejandro sobre a industrialização argentina.
né, em torno da questão de preços relativos e políticas públicas. É só isso, continuamos dialogando. Obrigado. Tá. Muito obrigado aos participantes e eu convido em seguida os membros da próxima mesa.